Temos uma entrevista importante sobre esse assunto. Vamos conversar com Leandro Vilain, CEO da Associação Brasileira de Bancos, que é uma das assinantes do comunicado. Muito boa tarde, Leandro. Seja bem-vindo aqui ao Agora CNN. A gente acabou de mostrar, que essas entidades, incluindo a sua, assinaram uma nota conjunta defendendo a atuação técnica e independente do Banco Central. Na sua avaliação, esses dois princípios, fundamentais para o funcionamento do BC, estão sendo ameaçados? Boa tarde a todos. Acho que primeiro de tudo, é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu não diria que estariam sendo ameaçados, mas eu acho que é importante a gente destacar. Primeiro de tudo, eu começaria destacando que o sistema financeiro ele guarda uma certa correlação entre todas as instituições que estão operando dentro do mesmo sistema. E é por conta disso que você tem um Banco Central que tem que ser independente, ele tem que ter autonomia nas suas decisões, e ele tem uma área de supervisão que faz o acompanhamento da solvência e da liquidez dessas instituições financeiras. E quando há sinais de que realmente uma instituição financeira está incapacitada de prosseguir com as suas operações, cabe ao Banco Central tomar a decisão de decretar a liquidação e interromper esse risco que você está gerando para todo o sistema financeiro. Portanto, essa decisão do Banco Central é totalmente técnica, é absolutamente técnica, baseada em cima do acompanhamento que ele faz e precisa ser independente. Isso é assim no Brasil e é assim no restante do mundo inteiro. Leandro, também participam aqui dessa nossa conversa a âncora e analista Débora Oliveira e o repórter Danilo Moliterno. Então, Débora, a sua pergunta para Leandro. Leandro, obrigada também pela participação aqui conosco. Leandro, a gente sabe que existe um problema gigantesco no Brasil, não só, acredito que numa situação como essa, mas em outras situações, a gente tem tido sempre a falta de segurança jurídica apontado como um problema no país, inclusive algo que acaba atrapalhando a atratividade de investidores aqui no Brasil. Quando a gente fala sobre a independência de uma instituição como o Banco Central e ter uma decisão técnica sendo questionada, na tua visão, isso abre um precedente para margem de insegurança jurídica diante da própria atuação do trabalho básico do Banco Central? Débora, sem dúvida nenhuma, essa insegurança jurídica que você traz para dentro do sistema coloca em xeque até mesmo a própria autoridade financeira, que é o Banco Central, nesse caso, que tem a exclusividade de determinar a liquidação. Agora, se nós olharmos, é óbvio que nós estamos tratando aqui em cima de hipóteses, Obviamente que se tem aqui, nesse momento, é uma reunião solicitada pelo Supremo com as partes interessadas. Portanto, essa reversão da liquidação ou da decisão do Banco Central, nesse momento, poderia ser uma hipótese. Mas mesmo que essa hipótese, só dessa hipótese está sendo levantada, ela já começa a atrair algum risco e você coloca também em dúvida até próprio investidor internacional que começa a olhar para cá e questionar um pouco as regras que estão em vigor aqui para o sistema financeiro. Toda essa indefinição, isso aumenta o custo do dinheiro, isso gera uma certa instabilidade e, no final do dia, há muita dúvida se, na eventualidade de uma reversão dessa decisão, se há condições do banco voltar a operar. Porque, no final do dia, Débora, a instituição financeira ela depende muito da confiança que ela tem perante o sistema. E, nesse caso, a confiança ela já não existe mais. Portanto, mesmo que por uma hipótese remota essa reversão dessa liquidação seja executada, há uma total impossibilidade da instituição financeira voltar a operar, porque ela não tem mais como angariar a confiança dos investidores ou a confiança dos depositantes para manter dinheiro nessa instituição financeira. Danilo Moliterno, sua pergunta para o Leandro. Leandro, obrigado pela oportunidade. Interessante esse ponto que você toca. Eu vou até fazer duas em uma aqui, porque uma das minhas perguntas o senhor já acaba de responder. Especialmente sobre o fato de vocês mencionarem que isso ainda é uma hipótese, que mesmo assim isso pode ser de alguma maneira danoso. Queria entender que a gente vem ouvindo do setor financeiro de alguns membros, mas queria ouvir também do senhor, se somente o fato de o Supremo Tribunal Federal colocar ali na mesma mesa, frente a frente, em busca de incongruências nessa cariação, investigados
e esse diretor, esse técnico do Banco Central, se isso já pode gerar algum movimento de descrédito, algum problema no que diz respeito à imagem do Banco Central? Essa é uma primeira pergunta que o senhor já começou a responder. E uma segunda, se na avaliação do sistema financeiro, assim como foi a avaliação do Banco Central, essa alternativa pela liquidação extrajudicial do Master era a única alternativa possível para esse momento e a mais correta a se fazer. A gente viu, inclusive, o TCU, o ministro Jonathan de Jesus, nos últimos dias fazendo um questionamento sobre se não havia medidas menos gravosas a serem utilizadas. Essas duas perguntinhas, desculpe. Não, claro, Danilo, eu não tenho dúvida nenhuma que durante todos esses últimos meses o sistema, a área de supervisão do Banco Central tentou buscar outras soluções menos danosas do que a liquidação do banco. A liquidação do banco sempre é uma medida extrema, quando você já tem uma situação em que você já não consegue mais dar solvência ou dar a liquidez que o banco precisa e realmente não resta outra alternativa. Portanto, dada a característica dos técnicos do Banco Central, os quais muitos deles eu conheço e conheço a capacidade técnica deles, eu tenho certeza que essa hipótese de tentar buscar uma solução alternativa à liquidação, ela foi buscada a todo custo durante todos os últimos meses. Mas, infelizmente, chega a um ponto tal que o Banco Central não resta outra alternativa senão fazer a liquidação para justamente evitar o risco de contágio em outras instituições financeiras e em todo o sistema financeiro. É preciso preservar a credibilidade do sistema financeiro. Como você me mencionou anteriormente, é importante lembrar, lembrou isso no nosso manifesto, essa área de fiscalização e acompanhamento prudencial ela é muito bem executada pelo Banco Central. O sistema financeiro brasileiro é um dos mais robustos que tem ao redor do mundo, muito bem capitalizado. Atravessamos diversas crises com problemas muito pequenos. Passamos a crise de 2009, não podemos esquecer também a recessão de 2015, enfim, e Covid. Então, tiveram várias situações em que o sistema financeiro foi posto à prova e o sistema respondeu de forma muito positiva, com o Banco Central muito atuante em acompanhando de perto todos os indicadores prudenciais e indicadores de liquidez das instituições financeiras. Nós conversamos com o Leandro Vilain, CEO da Associação Brasileira de Bancos. Leandro, muito obrigada, viu, por essa entrevista tão importante aqui para a gente. E agradeço também Danilo e Débora. Obrigado, uma ótima tarde para o senhor, Leandro. Muito obrigado a todos vocês. Boa tarde.